Boa noite a todos. Seu Jacó Painho de Melo está aí, nosso querido Luciano está aí também, e o nosso querido Rafael. Irmãos, estamos aqui em família, em famílias e família, famílias de sanguínea e família espiritual. Queria dar boa noite a seu Jacó Painho de Melo, como eu chamo por aqui. E aí, Painho, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, estamos aí, não fisicamente, mas estamos mais físicos do que tudo, porque a tecnologia permite, né? Se vocês apurarem bem os sentidos, vocês sentirão o meu perfume, que está super agradável. É isso aí, perfumes virtuais chegando aqui no cantinho live para vocês. Bom, e antes da gente começar, daqui a pouco o Painho vai falar, e me perdoem que eu devo falar Painho algumas vezes aí pelo meio do caminho, vai falar sobre a esperança, né? Nos convidando para fazer a esperança. Vamos pedir ao nosso querido Luke para fazer a prece de abertura, e aí, logo depois, a gente faz uma rápida leitura para passar a palavra para seu Jacó Painho de Melo. Vamos lá, Luke? Vamos lá, então. Pode ficar tranquilo que ninguém vai se preocupar, não, com o Painho, pois se até eu já me referi a ele como Painho, né, então... Mas é isso aí, vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar as nossas atividades. Como sempre, primeiramente, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos todos aqui mais uma vez, reunidos, ainda que de forma virtual, mas sempre perto, unidos pelos nossos corações e pela causa do Evangelho. Pedimos, Mestre, a Tua permissão para darmos, por iniciar as nossas atividades, a nossa reunião desta noite, que as Tuas vibrações de paz e de amor possam envolver a todos nós, em especial ao nosso irmão Jacó, e aproveitamos também neste momento para agradecê-lo pela generosidade e dividir conosco, nesta noite, as tuas reflexões, teu conhecimento. Que a tua paz, Mestre, possa permanecer conosco, e aproveitamos também para agradecer aos irmãos do plano espiritual que, como sempre, coordenam as nossas atividades, nos intuem na escolha das lições, no entendimento das mesmas. Muito obrigado, Mestre, e que assim seja. Que assim seja. Bom, estamos aqui, não é, ao vivo. Quero agradecer aí ao pessoal que está conectado com a gente via YouTube. Já vejo aqui que tem várias pessoas, a nossa querida Rose, lá do Getu, que esteve ainda há pouco. Eu acabei vendo Rose na câmera, no curso que o Painho está fazendo, nossa querida Adriana, Daniela está por aí, Cleátia, Dora, e mais algumas outras pessoas. Daqui a pouco eu vejo a lista completa, Cristiane, e daqui a pouco talvez surjam algumas perguntas por aí, e aí a gente vai, mais para o final, a gente coloca para Painho responder. Mas, por enquanto, vamos começar com uma breve leitura aqui do livro Vinha de Luz, que fala sobre a avareza. E Lucas anotou numa passagem do seu evangelho o seguinte: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. É essa mensagem mesmo? É, né, Henrique? Acho que é. É a 51, né? Meu Deus. Eu li duas mensagens e confundi tudo aqui. Não se envergonhar. Desculpem. Número 51, mas foi Lucas também que anotou, e Jesus disse: porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. E aí Emmanuel faz o seguinte comentário sobre essa passagem de Jesus: muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmações quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irascíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa e, quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios,
costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. É uma interpretação muito interessante de Emmanuel, não é? Porque a gente, principalmente quando a gente é mais novato na doutrina, em qualquer doutrina que a gente diga professar, nós acabamos, muitas vezes, nos exasperando quando queremos convencer o outro daquilo que a gente acredita, né? E a gente acaba desdizendo com a nossa própria atitude aquilo que a nossa boca, aquilo que o nosso verbo está dizendo. E o que Emmanuel vem dizer aqui é exatamente isso, né? Que nós não nos exasperemos ao querer divulgar a doutrina, o cristianismo, o que quer que seja, mas que, e além disso, o que o mais importante de tudo é que nós não nos envergonhemos dele nas nossas atitudes, e não apenas, e principalmente, né, e não apenas nas nossas palavras, né? Então, o não se envergonhar nos convida a, obviamente, a prática melhor e mais profunda dos ensinamentos de Jesus. E com isso, nós vamos já, para não perder muito tempo, passar a palavra para o nosso querido Jacó Paim de Mello. Ele já falou aí rapidinho, já se apresentou, mas sinta-se à vontade, Paim, você já esteve aqui no cantinho algumas vezes, já esteve com a gente muitas vezes, agora está com a gente mais uma vez, só que dessa vez numa live, né, numa distância física, mas muito próximos socialmente, espiritualmente e coraçãosamente. Não sei nem como dizer isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Realmente, às vezes, para a gente definir sentimentos, é difícil, né? Qualquer sentimento que quando você quer definir, a gente termina caindo em lugares comuns. Eu te amo. Eu te amo é uma expressão hoje tão comum que para você dizer eu te amo no sentido eu te amo, você tem que dizer eu te amo mais do que... E aí aí você vai derivando e às vezes você termina se complicando, porque a gente faz algumas comparações ou até mesmo tenta fazer metáforas e não chega, né? Porque dizem já os grandes poetas que a grande definição do amor é aquela que não tem palavras. Ora, na hora que não tem palavras, como que você vai definir então? Então, essas dificuldades, às vezes, de dizer isso, como é que você está aqui de coração-mente, ou seja, coração-mente, mente e coração, coração que mente, é mentira que você esteja, ou seja, a gente termina se enroscando e praticamente não sai do caminho. Mas o importante é que a gente esteja para estar presente, para conviver. Quantas pessoas, amigas bem conhecidas, bem queridas aí do cantinho, já estivemos juntos de diversas maneiras, seja no próprio cantinho para palestras, seja depois em seminários que a gente saía para almoçar, para jantar, para ir comer uma pizza, confraternizações, ou seja, a gente já esteve tantas vezes tão perto que agora a gente continua perto, mesmo distante, a distância não passa a ser medida.
E foi apresentado, então, a gente terminou chegando aqui a uma conclusão de entrarmos num tema que é um tema que, para mim, particularmente, me é muito caro, que é exatamente esse aí, vamos fazer a esperança. Desculpem, eu estou aqui com a voz hoje um pouco sacrificada, porque desde manhã que eu falo, mas vamos em frente. Então, vamos fazer a esperança, que a gente poderia começar exatamente a partir da imagem que aí está, né? O que é a esperança? A esperança é um sol nascente, é um sol poente. É um céu cheio de nuvens ou um céu de brigadeiros? É um cenário onde ficam meio escondidos os campos, as colinas, as casas, as pessoas, onde tudo isto convive independente da luz que cada um traga. O que é a esperança? Onde é que a gente vai chegar buscando a esperança? Então, é essa viagem que nós pretendemos fazer agora, todos juntos, né? Então, vamos começar vendo isso aí. Os mares difíceis. Quantas vezes a gente entra exatamente nessas navegações mais complicadas? E aí já surge a primeira pergunta. Se você está num mar revolto, numa embarcação, seja antiga ou nova, seja pequena ou grande, seja você o timoneiro, você é apenas um ajudante, ou você um passageiro, seja como for, num mar terrível desses, o que você tem de esperança? Se você tiver a esperança de quero chegar num porto seguro, sim, mas para você chegar num porto seguro, você vai ter que vencer o tormento, ou a tormenta. E o que você faz? Não, mas eu quero chegar no porto seguro. Ótimo, mas você faz alguma coisa para chegar no porto seguro ou simplesmente fecha os olhos e deixa que um vento inteligente te projete e você de repente ancorou em algum lugar seguro? O que é atravessar um mar difícil? Como é que a gente sai disso? Ainda que a gente pense, mas eu não vivo no mar, eu não sou timoneiro, eu não estou nem aí. Muito bem, então você está numa estrada extremamente perigosa. E essa estrada tem muitas curvas e, no caso, tem muitos declives, ainda que também tem as subidas. E se seu carro, no meio do caminho, ele começa a ter problemas de freio, aí você tem várias hipóteses. Você está dirigindo, você está de carona, você está de passageiro, você está onde nesse carro? Qual é a sua providência? Simplesmente você vai de novo fechar os olhos e esperar que o carro ou pare por algum objeto, algum obstáculo que não vai lhe ferir nem vai lhe machucar e o carro vai parar simplesmente? Ou você vai ter que, nessa hora, ser um pouco mais sagaz de sair desviando determinados momentos, de determinados ângulos, de determinados obstáculos, reduzindo marcha, mas às vezes é tão íngreme que nem a marcha sozinha resolve. Tem um freio de mão, mas se o freio de mão estourar? Então, são várias hipóteses. E por que eu estou colocando isso assim tão complicado? Porque tem dias nas nossas vidas que parece que a gente está literalmente ou num mar totalmente revolto, ou no meio de uma estrada dessa que a gente às vezes nem conhece, e que está tudo indo de serra abaixo. E aí, como é que a gente faz se falta o freio, se a gente não tem o bom domínio do veículo? E qual é o veículo? É o seu, é você. Muitas vezes é o seu próprio corpo, outras vezes é a sua vida, às vezes é a saúde de quem você ama que está dependendo da sua habilidade. Como é que a gente faz? É simplesmente ter a esperança de que as curvas vão parar, de que a estrada, de repente, ela vai deixar de ser tão sinuosa e vai ficar reta e plana? Ou seja, o que é a esperança nessa situação? Mas se você pensa, não, mas eu não estou muito ligado nem em estrada, nem em navios, muito bem, e você para estar aí hoje, no pessoal do Cantinho que está nos Estados Unidos, os brasileiros, de uma forma ou de outra tiveram que pegar um avião. E se esse avião entrou em turbulência? E se essa turbulência pegou aí ares super complicados e joga para cima, joga para baixo, como é que você reage na hora? Aí você pensa, ou será que só nessa hora que você vai pensar, mas turbulência não derruba avião. Ah, mas eu soube que um avião chegou com avarias e quando ele foi pousar o trem não caiu e terminou acontecendo algumas coisas. Mas você está dentro do avião. Como? Você é o piloto, ou é o copiloto, é o moço que serve lá dentro, é um passageiro, é o dono do avião? Como é que a gente fica?
Então, eu estou propondo aqui alguns problemas para que, de alguma forma, a gente se encontre. Muitas vezes a gente está no oceano da vida, outras vezes é literalmente na estrada da vida. Mas muitas vezes a gente está pensando que a gente não está nem aí para a vida, ou seja, a gente está nos ares. E se esses ares ficarem turbulentos, você vai precisar, mesmo assim, se vamos que, além da turbulência, você ainda vai no aeroporto ter um temporal, você vai ficar na dúvida, dá para pousar, não dá para pousar, tem teto, não tem teto, o freio vai funcionar, o avião vai deslizar na pista, mas você está torcendo mesmo é para que essa aeronave pouse e pode espanar água para tudo quanto é lado, mas você vai ter que fazê-lo. A nossa vida passa exatamente por essas situações. Então, falar de esperança, pensar em esperança, fazer a esperança, a gente só pondera isso com mais cuidado exatamente quando a gente está passando por essas dificuldades. Essas dificuldades, elas são terrivelmente marcantes nas nossas vidas para as nossas decisões. Porque quando tudo está calmo, está tudo no seu devido lugar, a gente se permite até fazer abusos. Ah, que nada, isso não me faz mal. Ah, não estou nem aí. Ah, se eu entrar num carro e faltar freio, eu já sei como é que eu faço e tal. Então a gente parece que sabe tudo e por conta disso a gente fica descuidado. Qual é a esperança que um descuidado tem? Se ele é tão descuidado, será que ele tem esperança? Como é que ele acha que a esperança existe? Ela vem de onde? A esperança é uma senha que você compra e que pode usar para passar no portão, no gate, na hora que você quer? Ou a esperança é algo muito mais precioso do que apenas uma senha de acesso? Provavelmente vai ser. Mas mesmo que fosse só uma senha de acesso, como é que você consegue essa senha? Onde é que você vai buscar essa senha? Será que é de fato só esperar? Como já ficou muito bem explicado em dicionários, em filosofia, inclusive, em pensadores, dizer bem claro, esperança vem do verbo esperançar e não do verbo esperar. E como até eu já falei, eu acho que eu já falei aí nessa região aí em que vocês estão, em Massachusetts, eu acho que foi até no centro, que até mudou de lugar agora, como é que era o nome que... FEALMA. O FEALMA. Lá no FEALMA, acho que foi lá que eu falei sobre esperança, e eu fiz questão de dizer assim, vocês que estão morando aqui nos Estados Unidos, vocês sabem que a esperança não tem relação com espera, por conta da própria língua. Então, na língua você tem waiting hope, enquanto que em português a gente tem espera e esperança. Então, em português, a gente acha que uma coisa é direta e estritamente relacionada com a outra. Enquanto que para a língua inglesa isso já não vinga tanto, mas é muito por conta disso. A gente quer atravessar os terremotos, os maremotos, os mares rebeldes, a gente quer descer as serras mesmo sem freio e achar que está tudo correto e tudo é fácil, ou então atravessar turbulências e aeroportos perigosos, pensando que é simplesmente esperar chegar ao fim. Isso não é um filme, a nossa vida não é um filme. O filme ele tem começo, meio e fim, ainda que o fim seja confuso. E a gente entra num cinema, muitas vezes você já sabe, antes de entrar, e hoje que a gente assiste em vídeo, quando você começa, você olha lá o time, você sabe quanto tempo vai durar. Então, quer queira, quer não, quando chegar naquele tempo, acaba o filme. Mas a nossa vida não é assim. Tanto pode acabar bem antes, como muito depois. Então, onde é que a gente vai firmar a nossa esperança? E para completar o quadro, que também tem gente que não andou de nada disso, mas anda de trem. E de repente o trem está desgovernado. Tem filmes aí célebres com trens desgovernados e é um caos. Então nós precisamos cuidar da nossa vida com tudo isso. Desculpa, eu acelerei aqui sem querer. Essa imagem a gente ficar pensando de que a esperança é um esperar, é esperar o quê? É esperar onde? É esperar como? Qual é a posição que a gente toma para esperar? Porque esta imagem que aí está retrata muito bem essa falta de definição de como é que a gente percebe o que é que eu posso esperar dentro do regime chamado esperança, ou seja, dentro do verbo esperançar. Como é que eu posso esperar alguma coisa
dessa forma. Eu estou tendo temporal, água para tudo que é lado, só tenho um guarda-chuva, mas o espaço não dá para eu me movimentar, não dá para nada. E ainda por cima eu estou com a roupa inadequada. Como é que a gente pode viver de esperança se a gente está assim? Eu posso estar parecendo ser muito trágico, reconheço. Mas é que eu queria que muitas vezes, até explicando antes, muitas vezes para a gente chegar no âmago de uma percepção mais profunda, às vezes um dos caminhos é esse, é a gente ser chocado. Então, apesar de que essas imagens todas, qualquer pessoa que vasculhe na internet encontra muito mais, até algumas muito mais fortes e agressivas, dentro dessa sequência que eu estou colocando, o propósito é de fazer a gente refletir, será que eu preciso chegar num estágio desses, onde eu vou ficar numa ilha de coisa nenhuma, cercado de água sem fim, temporais, e eu totalmente inadequado dentro do contexto? Será que eu preciso esperar isso para depois pensar, mas eu deveria ter feito, eu poderia ter agido, quiçá eu pensasse antes? Sim, mas essas oportunidades passaram. Agora você está esperando, simplesmente, você vai ficar esperando. Você não vai ter esperança. Essa é a grande dificuldade nossa. Em quaisquer desses cenários que eu passei até agora, nós precisamos ter dentro de nós esse tipo de definição. Eu vou esperar ou eu vou esperançar. Só que para eu esperançar, eu preciso fazer alguma coisa. E vamos imaginar dentro daqueles cenários todos, você está em todos eles como passageiro. Mesmo como passageiro, você não vai fazer nada. Lembre-se, você tem cinto de segurança, você tem acomodar-se de forma mais segura, apoiar-se, estar atento para o que vai acontecer e não fechar os olhos, porque se você fechar os olhos, você não vai ter, mesmo que apareça uma oportunidade, se você se livrar, você não vai ter essa oportunidade. Enfim, mesmo que a gente esteja na posição menos responsável dentro do processo, sobram responsabilidades porque a vida é tua. Então, se a vida é minha, tudo que faz relação com a minha existência me toca a mim, portanto a responsabilidade é minha. Eu não tenho como me eximir disso. Então, isto tudo passa pela esperança, que eu não tenho como deixar isso para lá. Então, eu tenho... O que está acontecendo aqui? Desculpa, eu estou meio trocado aqui na mão canhotas com a direita, cliquei no lugar errado. Mas o que é importante é que a gente pense, porque a depressão, ela é uma doença, é uma patologia que ela tem estreita relação, muito estreita, com a falta de esperança. Então, a gente, muitas vezes, vivendo uma crise de depressão, a gente tanto pode, a partir dela, entrar num desespero, como pode o desespero nos levar para a depressão. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem exatamente porque todas as duas situações, elas se alimentam, se robustecem, se apoiam na falta da esperança. Então, a esperança, ela é algo muito maior do que o que a gente imagina. Não foi por brincadeira que Paulo propôs fé, esperança e caridade. A esperança entrou em segundo plano, se a gente colocar isso nessa sequência. Por que ela está depois da fé? Porque a fé é quem fomenta a esperança. E onde é que a gente vai ter esperança se você não age, considerando agora a caridade como fator ativo do processo? Se você não age, tanto a sua fé falece, como a sua esperança se desespera. Então, muitas vezes, as pessoas que estão em crises, a crise maior está exatamente por conta da falta de esperança. Ou muita gente diz, mas eu tenho muita esperança. Qual é o tipo de esperança que você tem? Porque, olha, por mim eu já tentei. Sim, mas tentou como? Normalmente, às vezes, a gente diz assim, eu rezo muito. Aí você pergunta, reza tanto quanto? Toda noite antes de dormir eu rezo. Aí você acha que isso é muito. Então você tem 24 horas num dia, e vamos que você reze muito, você reze 5 minutos. Então você acha que é muito. De 24 horas você tirou 5 para você estabelecer uma sintonia vantajosa. Por que vantajosa? Porque ainda que você não espere nada, você tem uma melhora de padrão vibratório. Ainda que você não espere... nem peça para ter uma noite de sono, você vai ter.
E se você tiver sonhos agradáveis, isso tem relação com o que você pediu, com o que você orou. Quer dizer, você só tem ganhos. E muitas vezes a gente pede para no outro dia acordar disposto, para no outro dia fazer uma boa prova, ou o que quer que seja. Ou seja, é uma negociação super desvantajosa para quem a gente está direcionando a prece. E super vantajosa para nós. Então, você dizer que reza muito e reza somente na hora de dormir, você não está rezando muito coisa nenhuma, você não está nem ao menos sabendo aproveitar aquilo de bom em vibração, em frequência que você poderia ter. Aí, para você cair na falta da esperança ou na desesperança, é um nada. Com qualquer coisinha você já despenca e aí se perde. No Livro dos Espíritos, na questão 171, a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Primeiro ponto aí que é muito, muito interessante. A gente só forma a justiça de Deus dentro da escala das reencarnações por conta da nossa imperfeição. Então, porque eu quero ainda a reencarnação para poder equilibrar, para poder resgatar, para poder punir, para poder castigar. Mas não se preocupe, não, ele se livrou da justiça daqui, mas tem a próxima. Ou seja, a gente ainda está num nível muito baixo da análise da reencarnação. Por isso é o que está aí anotado. E aí ele continua. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças. Por que firma as nossas esperanças? Porque a gente sabe, eu vou ter uma nova oportunidade. E o que eu vou fazer nessa nova oportunidade? Cruzar os braços outra vez? Não. Eu agora aprendi, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu tenho que cair em campo. Então é aí onde está o fundamento das nossas esperanças. E aí continua, né? Pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então vejam como a análise aí está sendo feita no nível nosso, no nível de imperfeição. Então nós precisamos ainda da reencarnação porque somos imperfeitos, precisamos dos argumentos filosóficos ou teológicos, como quer que seja, porque ainda somos imperfeitos. Precisamos ainda da reencarnação de fato e de direito para resgatarmos os nossos erros e passarmos por provações, porque somos imperfeitos. E o que é que nos diz isso? Somente a razão. A razão nos diz isso. E os espíritos ensinam. Mas quais foram os espíritos? Principalmente aqueles superiores, o que nos faz lembrar daquele célebre diálogo de Lázaro e do homem rico. Senhor, diz o homem rico, manda que Lázaro venha aqui trazer uma gota d'água. Ele disse, não dá para ir. Mas não dá para ir porque é uma questão de frequência, de sintonia. A gente não consegue estabelecer essa relação como você está pretendendo. Como você queria, mais uma vez, dentro de um nível de oração onde a vantagem é só sua. Então, manda que um dos teus anjos vão dizer aos meus irmãos, não, ele já tem Moisés e os profetas. Olha que coisa complicada é esta. Nós temos Moisés e os profetas, mas vamos tirar o tempo, vamos passar aqui agora para o ano 2020. Ouvimos isso há 2000 anos, vamos ouvir agora 2020. Eu estava querendo ir lá no cantinho, mas não está havendo nada, né? Não está havendo nada presencial. Pois é, mas vocês têm as lives. Ah, mas é diferente. Pois é, mas você não vai aproveitar. E aí depois você quer o quê? Que os bons espíritos, então, vão lá na sua casa, colocar na hora que você estiver dormindo, para você dormindo, assistir ou não alguma coisa melhor. Não vai acontecer. Porque tudo é uma construção, tudo é um início, tudo é uma estrutura que vai se formando. A esperança é feita exatamente por esse caminho. Então, os espíritos também confirmaram que a reencarnação, se a gente quiser seguir neste raciocínio que eu coloquei, porque tem outros, mas neste raciocínio a gente vê a reencarnação é uma necessidade dos imperfeitos. Não somente no sentido de que a gente precisa reencarnar para se aperfeiçoar, não. A gente ainda precisa da reencarnação por aspectos filosóficos, por aspectos éticos e por aspectos morais, porque ainda estamos no plano muito baixo, estamos ainda numa vibração onde tudo só vai se resolver, e aí onde está a esperança, quando a gente usar esta escala, estes 10 degraus, para atingir o grande ponto. Então, os espíritos que já estão lá em cima, eles dizem, pessoal,
Vocês têm aí as lives, vocês têm as palestras, vocês têm os livros, vocês têm tudo, mas vocês não querem. Vocês querem que a gente vá aí dizer para vocês, mas vocês já têm Moisés e os profetas. Não quer lê-los, não quer vê-los, não quer ouvi-los? Tudo bem, depois não reclamem. Então a minha esperança é o quê? É ir para um mundo ruim, é para ir para uma infelicidade? Não é que você queira, mas é o que você está preparando. Esta é uma grande dificuldade nossa em termos da esperança. No Livro dos Espíritos, na questão 799, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Afinal de contas, nós, enquanto espíritas, nós precisamos pensar nisso, né? O Espiritismo ele vai contribuir para o progresso como? Vamos pensar aqui juntos, vamos nessa, antes de ler a resposta. O Espiritismo vai ajudar para o progresso assim, eu estou meio cansado hoje, aí eu vou lá no centro pedir um passe, pronto. Então já está contribuindo para o progresso. Eu estou assim, meu emprego não está correspondendo e tal, eu vou lá no centro, aí eu recebo um passe e peço a alguém para fazer uma oração por mim. Ou seja, o Espiritismo está trabalhando para o progresso. Sim, mas a pergunta dos Espíritos é para o progresso da humanidade. Mas a gente só está pensando no próprio umbigo. Então a gente está muito preocupado na reencarnação para resgatar erros, para pagar pecados, para poder pensar numa fatura antecipada, ou seja, eu vou dar uma descuidada nesta para na próxima. Não é assim que vai funcionar. É dessa maneira e a forma menos feliz que nós estamos trabalhando o processo. Ou então desse outro jeito, como é que a gente vai ajudar o progresso da humanidade, ou o progresso do mundo, ou o nosso próprio progresso, se a gente está pensando só eu, e vosso reino nada? Então eu quero o passe, eu quero a palestra, mas eu não gosto da palestra de fulano. Não, aquela palestra daquele cara é muito chato. Ele diz até umas coisas boas, mas é chato. Calma, então, que tipo de progresso você quer que o Espiritismo faça? Porque tem um ponto capital aí na história, muito importante. Quando a pergunta é feita, o que o progresso a gente pode esperar do Espiritismo, não é assim, o que o progresso vai esperar de uma coisa que está ali e que ela se chama Espiritismo? Como é que essa coisa vai fazer ela sozinha com que o progresso aconteça? E aí, como é que a gente age psicologicamente? A gente fica olhando para a coisa e esperando que a coisa aconteça. E a coisa não acontece. A coisa não se move porque a coisa não é gente. Por mais que essa coisa seja esta bendita coisa chamada Espiritismo. Mas a gente deixa tudo de lado. Então, como é que o Espiritismo vai contribuir para o progresso se eu não começar a absorver isto para mim? E o que foi que os Espíritos responderam? É a única que corresponde... Não, desculpa. Meu Deus, estou eu voltando tudo outra vez, Jesus Cristo. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Opa, pausa. Isso é covardia. Porque eu estava rezando pedindo um emprego melhor. Eu estava recebendo um passe para eu poder ficar melhor do que o que eu estou. Eu estava querendo uma palestra porque eu estou precisando dizer umas coisas para uma pessoa e eu não sabia, então eu queria ouvir numa palestra para poder ter o que dizer. Ou seja, a gente está ali no materialismo, porque materialismo não é só pegar em matéria, em objeto, não. Materialismo são interesses dentro apenas desse campo material momentâneo. Então, como é que a gente está contribuindo? Se a primeira parte da resposta é destruindo o materialismo, e é a primeira coisa que a gente está fazendo. Então, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Como é que a gente vai destruir isso? Então eu vou me eleger político. Você não vai conseguir. Porque não é dessa forma. Você, como político, você poderia contribuir muito, mas você pode enquanto pessoa. O meu filho Mackenzie, ele usa sempre uma frase nos e-mails que ele passa, dizendo sobre o amanhã. A gente sempre pode fazer um novo hoje. Se o ontem eu não conseguir fazer mais, o meu amanhã vai depender do meu hoje, então eu sempre posso erguer velas e aproveitar o mar, aproveitar o vento agora. Então é dessa forma, tira o materialismo e pensa agora de uma forma mais grandiosa. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada
deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Você lê nessa frase, nesse trecho da frase, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Se eu trocar essas palavras todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palavras, se eu trocar tudo isso aí pela palavra esperança, será que está resolvido? Está. Mas por que precisa dizer tudo isso? Porque se colocasse ali esperança, a gente ia ficar pensando, nossa, não fez nem sentido a resposta. Não faz sentido por quê? Porque esperança é uma incógnita para a gente fala muito pouco sobre isso. Quando a gente espera, ou a gente espera uma coisa que é quase impossível, ou então a gente está brincando com a vida. Eu me lembro bem de uma anedota super antiga, de que um aluno chega em casa e se tranca no quarto e a mãe ficou preocupada, porque ele era muito bagunceiro e de repente ele estava no quarto, estava silencioso. E a mãe entrou no quarto e ele estava lá em posição de oração, recolhido, as mãos juntas, e a mãe estranhou mais ainda, porque ele não era de orar. E a mãe entrou e perguntou, meu filho, o que se passa? Disse, não, mãe, eu tô orando. A senhora não disse que a gente tem que orar? Sim, mas por que você está orando? A senhora não ensinou que quando a gente pede a Deus, Deus nos atende? Sim, meu filho, pois é, eu estou pedindo aqui uma ajudinha a ele. E o que você está pedindo a ele? Eu estou pedindo a Deus para ele colocar o Rio São Francisco lá no Amazonas. Ela disse, por quê? Porque foi assim que eu fiz a resposta da minha prova. E se eu não acertar, eu vou levar uma nota ruim. Ou seja, a gente quer brincar de coisa séria. A gente quer trocar a posição do mapa somente para satisfazer a nossa comodidade, a nossa preguiça, a nossa falta de atenção, a nossa falta de interesse, de estudo, e o que quer que seja. Lógico que os céus não vão estar abertos para isso. Então, nós temos o nosso presente, que é dado para que a gente atinja o nosso futuro. Onde é que está a esperança? Muito bem, você respondeu futuro, ótimo, parabéns, é isso mesmo. Mas o futuro é feito do quê? Do hoje. Ótimo, muito bem. Mas é só do hoje? Ah, do ontem também. Então a esperança, ela já veio lá de trás, está passando por aqui hoje e está lá na frente, ao mesmo tempo. A gente pode até, se quiser falar aqui numa linguagem um pouco diferente, a gente pode dizer que a esperança, ela é atemporal e não espacial. O que quer dizer isso? Ela está em qualquer tempo e está em qualquer lugar. É mais ou menos quando a gente começa a falar em termos de pensamentos de física quântica. Então, o que é a esperança? Eu pensava que a esperança era algo que eu ia na loteria, preenchia o cartão e sei que sábado a tantas horas vai sair um resultado. Não, isso não é esperança. Isso daí é jogo, o nome disso é jogo, não tem outro nome. A esperança é aquilo que você faz hoje para chegar amanhã. Só que ontem era hoje, então era para você ter feito também ontem, e antes de ontem, e assim sucessivamente, para trás e para frente. No Livro dos Espíritos, agora estou pegando só o Livro dos Espíritos, a questão 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Essa pergunta é cruel. Por quê? Porque na morte a gente pensa numa dessas três coisas. Ou a gente tem muita dúvida, ou tem um medo danado, ou então a gente tem uma esperança. E os espíritos aproveitaram a pergunta e responderam ipsis litera, ou seja, literalmente em cima. A resposta é o sentimento que domina os céticos, a dúvida. Se você não acredita em nada, que dúvida você vai ter? Então você não tem como. Se você é culpado, então você vai sair daqui com grandes cargas de culpas, o temor vai ser a tua base de sentimentos para a vida futura. E se você é um homem de bem, você é uma pessoa boa, digna, que está vivendo equilibradamente, tudo que você tem é a boa esperança, ou seja, é a esperança de fato. Fora disso, a dúvida e o temor,
Eu poderia chamar as duas de desesperança. E as duas geram o quê? Desespero. A gente não aproveita nada na vida, dificilmente aproveita a hora da morte e, pior ainda, não aproveita o pós-morte. Então, é muito ruim você não ter esperança. Só que para ter esperança aqui, se a gente for muito literal, a gente tem a necessidade de ser pessoa de bem. Então, seja uma pessoa de bem se você quer ter esperança. Aqui, bem colocado, para quando você partir desta vida para outra, e que você vai partir, eu vou, todos nós vamos. Então, a gente tem que fomentar essa esperança, não tem outra chance. Do contrário, a vida seria totalmente diferente. Então, é muito, muito, muito importante que a gente pense em valores, a gente reagrupe tudo isto na nossa cabeça, que a gente considere a vida como a própria esperança em exercício. A vida é a esperança. A vida é, dentro desse mesmo aspecto, a vida é não espacial. Porque a gente está na vida como? A gente pode pensar, se você pensar fisicamente, você vai dizer, preso num corpo sob a lei da gravidade, restrições de variações de climas, de lugares, de leis humanas. Então você está pensando exclusivamente na matéria. Mas só que você não é só matéria. Quando você pensa do outro jeito, onde é que você está? Quem é você? Jesus já tinha dito, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Allan Kardec, estudando a dupla vista, ele diz assim, a vida, a dupla vista, ela está centrada naqueles órgãos em que você dedica maior atenção. Então, se você é um comilão, onde é que está a tua vida? Onde é que está o teu princípio vital? Está na barriga. Se você só pensa em sexo, está na genitália. Então, quer dizer, onde é que você está focando a tua vida? E isso é importante, muito importante, porque é em cima disso que a nossa esperança vai sendo construída. Aqui nós temos a estátua da deusa Ceres, que ela carregava uma fruta na mão, ela era a deusa da esperança. E por que a fruta é uma esperança? Sob vários motivos. A fruta é uma esperança por conta da semente, ela é uma fruta por conta dela mesma, ela é uma fruta por conta do que ela gera de alimento. Enfim, há toda uma estrutura de esperança dentro de uma simples fruta na natureza. E aqui nós temos, na mitologia romana, a esperança também aparece como a deusa Ceres, a deusa da terra e dos cereais, era a deusa, no caso a Ceres. Portanto, ela estava vinculada tanto à permanência como também à sobrevivência. Então, era uma deusa muito venerada por conta disso. Ela, quando fala assim, sobrevivência, não era só no sentido de você continuar vivo, porque no sentido de você só continuar vivo era a permanência. Mas era nesse sentido maior, de você ter uma permanência e sobrevivência. E aí, filosoficamente, você poderia até dizer, a minha permanência, ainda que se vá, a minha sobrevivência continua no que eu fui. Ou seja, filosofia com poesia, e a gente chega não só na mitologia, como a gente vai muito mais longe. Então, a Terra, nesse conceito, era esse lugar de permanência. E o cereal é o alimento que a gente precisa para sobreviver. Então a gente vê que a esperança, ela vem de muito longe, mesmo filosoficamente, ela não vem por acaso, ela vem como um fruto de muitas coisas. O paraíso é uma esperança. Quando eu coloco o paraíso, eu não estou colocando necessariamente o paraíso católico, o paraíso protestante, o paraíso judaico, budista. Não, eu estou falando do paraíso, a imagem de você estar num reino paradisíaco, seja na Terra, seja num outro espaço, seja nesta vida, numa outra vida. O que eu faço para merecer o paraíso? Esta é a pergunta que a esperança te manda. O que você faz para merecer o paraíso? Mas você quer o paraíso. Eu também quero. Mas como é que eu posso ter a garantia, ou pelo menos a esperança, de que eu vou para esse paraíso? Pensando só na vida? Numa vida, muitas vezes, que só me leva para a morte? Será que é isso que é a minha esperança de fato? Quantas vezes a gente diz que está querendo ir para um paraíso, mas a gente só para pensar nas coisas
quando a crise chega. Então chega uma crise, aí você se desespera, aí você desperta, aí você quer descobrir. Isso já vem de Platão. Platão é muito antigo, enquanto filósofo. Então já vem de muito longe essa confusão que a gente faz entre o paraíso que eu quero e a vida que eu vivo. Eu não consigo materializar. Então é tanto que o negócio é assim, você quer uma vida espiritual, você quer uma vida de paraíso, mas quando você pensa na morte, você só pensa em cadáver. A gente só pensa em cadáver, em caveira, muita gente vai até mais ainda, pensa na podridão física, quando na realidade, se você pensa na vida, você pensa na vida aqui, e quando você sai daqui, você pensa já na vida lá. A gente não fica nos restos mortais. Os restos mortais são literalmente restos. Então a esperança ela tem que vir somando como a proposta de Shakespeare. Nós sofremos muito, e muitas vezes muito demais, pelas coisas que nos faltam. Então falta qualquer coisa na nossa vida, a gente se desespera. E o que a gente tem, a gente aproveita muito pouco. Eu às vezes olho para mim mesmo, eu tenho vários HDs com arquivos de muita coisa, filmes, músicas, artigos, palestras. Eu tenho coisas que se eu não fizesse mais nada, nem dormisse, eu não dava conta, sei lá, de 1/100º das coisas que eu tenho. Não dava. Mas mesmo assim eu continuo querendo, e às vezes quando eu não consigo, de repente uma das crianças diz assim, pai, vamos assistir um filme tal. Aí eu digo, tá bom, aí eu vou procurar. E quando eu não consigo achar logo, eu já fico, mas não é possível, como é que eu não achei isso? Isso tem tanto, por que eu não consigo baixar? Ou seja, eu começo a sofrer por conta de uma coisa que me falta quando eu tenho milhões sobrando. Isso é desesperança, isso gera desespero, isso não constrói um amanhã do tipo que eu quero. Veja só isso aqui, principalmente para o público americano, isso é uma beleza, e para quem está na América, né? Você conhece algum desses fracassados? Walt Disney, despedido de um jornal por falta de imaginação e por não possuir ideias originais. Esse foi o que ele ganhou. Albert Einstein começou a falar com quase 4 anos de idade e sua professora disse à família que ele não seria muita coisa. Albert Einstein. Oprah Winfrey perdeu o cargo no jornal para uma nova âncora, pois ela não se encaixava na televisão. Dá para você? Michael Jordan, para mim até hoje, que foi o maior artista da bola lançada, no caso do basquete, após ser cortado do time de basquete colegial, se trancou no quarto e chorou por horas. Ou seja, parece que a esperança desse pessoal toda se acabou. Os Beatles foram rejeitados pela Decca Record porque não gostaram do som da banda, onde afirmaram que eles não teriam futuro no show business. Se essas pessoas não tivessem a esperança, elas simplesmente teriam todas entrado numa situação que não os levaria para onde chegaram depois. Então, como é que elas chegaram onde chegaram? Porque não acreditaram. Elas não acreditaram no desânimo, elas acreditaram na possibilidade de fazer. Albert Einstein coloca, se você nunca falhou, você nunca tentou algo novo. E é verdade. Você nunca falhou na sua vida, então é porque você não tentou alguma coisa que seja nova. Porque se você tentar alguma coisa nova, há a possibilidade sempre de você falhar. Mas há a possibilidade maior de você aprender, de ganhar resistência, de você elaborar esse verbo, o verbo esperançar. Se no que você acredita é no que você se transforma, isso é uma frase. Então, aquilo que você acredita, e você acredita nisso, no que você acredita é naquilo que você se transforma, então é melhor você acreditar no melhor, sempre. Por quê? Porque se é nisso que eu invisto, se é isso que eu acredito, se é isso que eu espero para mim, então eu vou pensar o quê? Vou pensar ruim, vou pensar pequeno, vou pensar mal? Então eu tenho que pensar. Isso daqui não é um conceito religioso, é somente para mostrar que para todo lado que a gente vai existem conceitos que nos convidam a repensarmos bem a esperança. Por isso, olha que coisa mais simples, em vez de você simplesmente se trancar, se aborrecer, chorar, xingar, reclamar, fazer qualquer coisa, vamos lá alguns exemplos, algumas sugestões bem curtas, diretas e objetivas. Então, se você acha isso, então sorria, é muito bom.
Saiba silenciar, porque tem horas para a gente falar, mas tem hora da gente ficar calado. Exercite corpo, exercite alma. A gente precisa dos dois. Enquanto encarnado, você precisa de um corpo ágil e precisa também de uma alma igualmente ágil. Não se compare. Isso é um conselho fantástico. Por quê? Porque quando você diz, nossa, fulano já foi, nossa, fulano é melhor do que eu, nossa, como fulano é feio, é bonito, tem cabelo, não tem isso e aquilo, a gente, de alguma forma, ou está exercendo um incremento de vaidade, de orgulho besta, ou então a gente está se menosprezando, está se machucando. Então essas comparações, normalmente, elas não geram felicidade, pelo contrário, traumatizam, marcam e às vezes tiram a nossa vida totalmente do foco. Vença o medo. Ter medo é natural. Ter medo de algumas coisas é prudente, mas não deixe o medo dominar sua vida, porque se você fizer isso, você vai perder todas as esperanças. Então vença o medo, encare-o, tete a tete, pacifique. Seja uma pessoa de paz, não fomente brigas, nem suas nem dos outros. Pacifique, é uma grande oportunidade. Ore, reze, eleve-se, pense alto, melhore seu padrão, sua frequência. Esteja, seja e leve o melhor para tudo e para todos. Perdoe, perdoe-se e peça perdão. São as formas do perdoar. Então precisamos disso. Por mais que alguém diga que isso é muito difícil, não, isto é muito realizável. E por fim, agradeça. Agradeça pelo que você tem. Você já agradeceu hoje porque você acordou e estava vivo? Você já agradeceu hoje porque mora nos Estados Unidos? Você já agradeceu hoje porque de repente tem um emprego, tem uma situação, está livre de uma série de coisas? Ah, não, você está pensando que não tem isso, que gostaria daquilo, que mesmo estando nos Estados Unidos era bom que tivesse uma praia nordestina, era bom. Não, calma, agradeça pelo que você tem e agradeça pelo que você não tem, porque é sábia, a vida é sábia, a natureza é sábia. Os bobos da história somos nós que precisamos agradecer sempre, porque quem agradece sempre tem. Quem agradece tem, então significa dizer, quem agradece, a esperança se estabelece. Perdão? Perfeito? Desistir diante da crise é muito fácil. Qualquer um pode fazer isto. Mas use toda a sua determinação, coragem, empenho e seja melhor. Seja especial, seja vitória. Lógico. Quem é que desiste? Quase todo mundo. Um psicólogo paulista, ele diz assim, a desistência é a marca da maioria. A consistência, a perseverança é a marca de poucos. Então, se você é desistente, que bom, pelo menos você é igual a todo mundo, que não é coisa nenhuma. Olha que lógica. Mas é isso mesmo, a gente tem que lutar. A crise é uma das maiores mestras. Agora, essa pandemia, quantas pessoas tiveram que se reinventar? Pronto, nós estamos vivendo agora aqui numa reinvenção, uma live, que era impensável há um ano. Por quê? Porque tudo fluía dentro de uma outra normalidade. Hoje, se a gente não faz live, a gente vai terminar ficando em casa esperando quantos meses para voltar a começar tudo de novo. Eu conheço muita gente, e me incluo nesse rol, de pessoas que por conta da pandemia aprenderam e estão aprendendo muitas coisas e que vão sair desse processo muito mais ricos e fortalecidos. O progresso vai se estabelecer e, mais ainda, a esperança se torna firme. A esperança a gente adquire, isso está dito por Gernot Bernanos, que foi um jornalista e um escritor francês. Chega-se à esperança através da verdade, pagando o preço de repetidos esforços e de uma longa paciência. Para encontrar a esperança é necessário ir além do desespero. Quando chegamos ao fim da noite, encontramos a aurora. Então é uma perspectiva maravilhosa da esperança. E aí, com o símbolo da esperança em japonês, jamais desesperes, mesmo perante as mais sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai a água limpa e fecunda. Provérbio chinês, ali está a esperança em chinês.
Duas imagens para a gente guardar. Se você está assistindo a live e não percebeu direitinho, faça o seguinte, faça uma foto dessa imagem agora. Fique com isso para você pensar. Pense melhor. São duas citações simples, diretas, mas que apontam de uma forma notável para o nosso futuro e para a nossa esperança. Eu estou esperando, não mudei a lâmina, esperando que você pegue aí o seu celular, isso, vá lá, fotografe, filme, guarde. E mesmo que você agora não tenha achado tão interessante, depois você vai achar, tá bom? Vale a pena. Pense nisso. Jamais se desespere, mesmo perante as mais sombrias aflições da vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda, diz um provérbio chinês muito antigo. O patinho feio, quase todo mundo conhece a história do patinho feio. Qual foi a grande dificuldade do patinho feio durante muito tempo? A insignificância. Ele aceitou a insignificância que lhe impuseram. E a insignificância em que nos metemos, ou que não nos metem, seja qual for o motivo, ela é visguenta, pegajosa e possessiva. Então a gente não tem por que viver esse negócio chamado insignificância. É preciso ter muita determinação e lucidez para não se deixar colar nesse adesivo destruidor da autoestima. Entenda bem isso. Não, de jeito nenhum, não se torne insignificante. Você não precisa ser pedante, metido, achar que é o tal. Não, não é isso. Você não pode ficar se sentindo coisa nenhuma. O não vale nada. Isto não vai funcionar para a sua vida. Você não vai ter esperança nenhuma lá na frente. Então mude, melhore, ajuste tudo isso na sua vida. Porque o patinho feio, ele sofreu muito. Mas chegou um dia que ele viu, já que ninguém me aceita, eu vou procurar quem me aceite. E aí ele encontra realmente o seu grande destino. Ele não era um patinho feio, ele era um belo cisne, que é o que você é, que é o que todos nós somos. Nós não somos patinhos feios, nós somos muito significativos, temos significância na nossa vida e na vida de quem convive com a gente. Portanto, sejamos essas pessoas com o potencial de fazer o melhor, de viver o melhor, de sermos o melhor. Como disse Jesus, tenho-vos dito essas coisas para que tenhais em mim paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a expressão maior da esperança na palavra de Jesus. Bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque você também vai vencer o mundo. Isso está em João 16:33 e estava até agora na minha voz, que agora eu passo para o seu coração, para que a gente construa uma esperança de grande valor daqui para frente. Muitíssimo obrigado por sua atenção. E vamos aí, se tiver alguma pergunta, eu tenho esperança de poder responder. Tá bom? Volto aí a palavra, a direção aí para quem esteja agora cuidando de tudo isso. Beleza? É isso aí, estamos aqui ligados e agradecidos, né, pela injeção de bom ânimo, de ânimo que a gente recebeu, né? A distância e essa tecnologia, né, felizmente, para esse tipo de injeção, a gente não precisa estar perto, estar próximo fisicamente. Nós podemos receber essas injeções à distância e mesmo virtuais, né? Então, eu queria, antes de agradecer e de ir para os finalmente daqui a pouco, né, mas dizer que as pessoas estão agradecendo pela presença, o pessoal, algumas pessoas falaram, a gente teve bastante gente aqui conectada no YouTube, no Facebook também, fora os que estão aqui na sala com a gente, e Adriana, pai, que o senhor conhece muito bem, uma das primeiras aqui que o senhor se apresentou, que o senhor conheceu aqui muito tempo atrás, no cantinho,
ela escreveu uma frase que a gente perguntou, se alguém tiver aí uma frase sobre a esperança e tal, e ela disse uma frase assim, que a gente até colocou na transmissão do YouTube, que eu tenha asas para sonhar, esperança para acreditar e fé para continuar. Né? Legal, então, Adriana, parabéns. Então, o que é que o senhor adiciona, o que é que o senhor adiciona ou comenta sobre essa frase? Que eu tenha asas para sonhar, esperança para acreditar e fé para continuar. Essas asas. Olha, o que eu tenho para acrescentar para a Adriana é que ela aproveite sempre essas inspirações e encha a gente de esperança com suas frases. Vamos juntos, pode mandar mais que eu estou agradecido também. Muito bem, aí ela perguntou, já que estamos no tópico Adriana, ela fez uma pergunta interessante, ela disse assim, os exemplos dados, deixa eu tentar entender aqui, os exemplos dados todos não se deixaram levar por, se ela está falando daquele grupo lá de pessoas, Albert Einstein, Michael Jordan e tal, né? Os exemplos dados não se deixaram levar pelos nãos recebidos. Isso seria esperança ou seria perseverança? Ou seria a mesma coisa? Não, a perseverança ela está, mas veja bem, eu vejo assim, você sofreu um impacto e aí você pensa, bom, eu vou vencer, é a esperança. Para eu chegar agora lá, eu tenho que perseverar no que eu quero fazer. Então, não é necessariamente a mesma coisa. A esperança é onde você estabelece o que você quer. Então, eu vou querer isto. Vou dar um exemplo mais simples. Eu vou querer ser engenheiro. Quando a gente é jovem, muita gente pergunta, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser engenheiro. Muito bem, por que você quer ser engenheiro? Porque eu gosto de física, porque eu gosto de matemática, porque eu imagino levantando um prédio, tudo bem. Então você cria um modelo, o objetivo você programa, e aí agora o que é que você tem que fazer? Você vai ter que estudar, você vai ter que ir para a faculdade. Então você começa a trabalhar, e para você chegar na sua esperança, você tem que perseverar até lá. Então eu vejo assim, um complementando o outro, e não necessariamente um e outro a mesma coisa. Olha aí, muito bem. É interessante essas diferenciações e a gente acaba percebendo, né, que uma coisa está sempre vinculada à outra, né? Então, talvez por isso, quando o senhor comentou sobre Paulo rapidamente, falando, né, da fé, da esperança e da caridade, né, que ele coloca essas três como sendo as maiores de todas. Né, e a caridade ele destaca como sendo a maior de todas. Mas porque talvez ele pense, aí é uma pergunta mais do que uma afirmação, mas será que é porque ele consegue visualizar de que para que essas três, elas são o limite, e para que para que eu possa desenvolver as outras intermediárias, tipo a perseverança, porque sem a esperança eu não vou perseverar por nada, pela própria descrição do que o senhor acabou de falar. Não, pelo contrário, se você tem a esperança, aí você tem que perseverar, senão você não chega a ela. Então ela deixa de ser uma esperança e passa a ser uma espera, que é aquele trocadilho que eu fiz lá no começo. A gente não pode confundir uma coisa com outra. Então eu quero ser engenheiro. Então isso é uma esperança ou é uma espera? Ela vai ser uma espera se você não fizer nada para chegar lá. Então vai ser uma espera que não vai dar em coisa nenhuma. E vai ser uma esperança quando você se empenha em fazer. Quando Paulo coloca as três, e analisando assim, mais ou menos dentro do que está na ótica do Evangelho e dos comentários que normalmente são feitos a respeito, a gente percebe o vínculo que foi dado, primeiro, à força da fé, a fé inclusive sustentando todo mundo, e a caridade como sendo o elemento da confluência de tudo, inclusive dela mesma. Então a gente tem uma mania assim um pouco dualista de pensar, que a gente acha que um é causa, se um é causa, o outro é efeito. Se um é empurrão, o outro é o que cai. Então a gente está sempre dentro dessa estrutura. Quando a gente vê agora o pessoal começando a pensar de uma maneira um pouco mais aberta, a gente vê que você pode ser a causa e a consequência ao mesmo tempo. Então a gente começa a ter que repensar tudo. E quando a gente bate nos sentimentos, aí que a coisa se complica, porque como é que a fé e a esperança estão ligados?
E como é que a caridade é quem dá apoio ou é conclusão? Peraí, mas ela dá apoio para a fé e para a esperança? Ou ela é a conclusão da fé e da esperança? Mas se ela é a conclusão dessas duas, quer dizer que quem não tem fé não tem caridade? Mas eu conheço pessoas sem fé que são caridosas. E eu conheço pessoas que têm fé, mas não conseguem fazer a caridade. Então a gente percebe, quando a gente vai analisando sobre essa ótica, a gente vai percebendo que às vezes a gente comete erros na hora que a gente separa muito, tá? A fé é isto, a esperança é aquilo e a caridade é isto. Não, elas estão uma na outra. Agora, a fusão de todas, convergindo para a caridade, é onde a caridade se torna mais caridosa, desculpe a redundância, é exatamente quando você a faz usando a força da fé e programando a esperança, não só sua, mas a esperança de quem você atende. Por exemplo, é uma outra forma da própria caridade ser a esperança renovando a caridade, percebe? Então é onde a gente termina juntando tudo e chega no momento que você diz, mas espera aí, então eu já não sei mais quem é a causa nem quem é a consequência. E neste momento isto fica pouco relevante dentro da análise, na minha visão. É interessante perceber que à medida que a gente vai desenvolvendo qualquer uma delas, né, a tendência seria de que a gente vá crescendo as outras também junto, né, e aí é quando se torna irrelevante qual delas eu estou realmente crescendo, né, eu sempre gosto da imagem de que qualquer que seja a virtude que eu esteja trabalhando dentro de mim, é como se fosse um pano que eu estou levantando, e à medida que eu levanto um ponto do pano, um monte de outras coisas vão subindo junto. Né? Então, à medida que eu levanto a esperança, eu estou levantando outras virtudes juntas. Então, se eu começo a levantar outro ponto, e outro ponto, e outro ponto, então é quando eu começo a levantar tudo, e aí o pano inteiro começa a subir junto, né? Então, quando eu perguntei da caridade, da esperança e da fé, e aí a Adriana pergunta da perseverança, é que uma coisa sem a outra acaba não sendo completa, né? Não é que eu não possa, mas é que não é completa, né? No seminário hoje, agora no final, quase no final, eu coloquei uma imagem que talvez algumas pessoas não percebam logo, que quando você consegue transcender o seu nível de razão e de emoção, transcender literalmente para cima, aí eu disse, para me fazer entender, eu disse assim, se você é músico, você passa a ser a música. Se você é um professor, você passa a ser a matéria, o ensino. Se você é um artista, você alcança a arte. E é no momento em que você chega, em que você já não mais vislumbra os limites dentro da estreiteza que a gente tem para limites. Porque você agora transcendeu. Então, na hora que para você ser um músico já não é tão relevante, é porque você agora é a própria música. Então você vive a música integralmente. Então ela muda de significado, ela se amplia, e ao mesmo tempo, a forma mais simples e rudimentar que existir da música, ela agora passa a ter um grande sentido para você. Então isso é que é o lindo da vida, sabe? A gente sai do primitivo, amplia para poder um dia voltar a entender o primitivo, né? Então é essa transcendência que vai fazer a gente entender melhor, cada vez melhor, questões como essa, né? Fé, esperança e caridade, perseverança e esperança, o esperançar realmente como é o amanhã, como será o amanhã, sim, como será o amanhã, depende, o que você está fazendo, o que eu estou plantando, né? Eu estou plantando o que para saber que pé é esse? É literalmente a mesma frase de Jesus, né? Se você planta uma boa árvore, vai dar bons frutos. Se você planta abacaxi, pode ter certeza que nesse pé de abacaxi você não vai colher feijão, né? Porque não tem como. Fica difícil, né? Pensar no abacaxi e no feijão. Ao mesmo tempo, apesar de que na mistura do almoço é gostoso, viu? Eu vou dizer que é gostoso, mas esperar um no pé do outro é complicado. Para a gente começar a ir para o nosso encerramento, depois se o Luke quiser perguntar alguma coisa, o Rafael também, mas Léo, que o senhor também conheceu aqui do Cantinho e tal, que agora já não mora mais aqui, ele está morando lá na Flórida, mas está conectado com a gente, assistindo a gente pelo Facebook e tal.
daqui a pouco eu digo mais ou menos quem é que estava na sala. Ele diz assim: que tipo de esperança você nos dá sobre o corona? Como é que a gente vê nesse momento? O senhor já falou um pouco sobre isso, mas essa situação que a gente se encontra agora, algum outro exemplo sobre a esperança e o... Jacó, Oi. Antes de você continuar, deixa eu te pedir um favor. Eu tinha aqui em mente em te pedir para dar uma ênfase em uma das frases, no provérbio chinês, inclusive. E eu acho que uma resposta, naturalmente, vai ter muito a ver com a outra. Então, tá fácil aí para você, não? Quer que eu leia aqui? Não, eu posso abrir aqui, eu já... Certo, porque eu acho que o contexto desse provérbio, eu acho que tem muito a ver com a pergunta do Léo. Ok, Léo, meu amigo, um abraço grande. Eu vi você numas fotos agora bem recentemente. Eu digo, rapaz, olha, Léo, onde é que ele anda? E vi que você já não estava no lugar que você esteve. Ou seja, a esperança também muda de lugar. Bom, meu amigo, seguinte, a gente pode falar em tudo, tanto de maneira muito subjetiva, muito objetiva, muito filosófica ou muito pragmática, e assim sucessivamente. Eu gosto de falar esse tipo de assunto de uma forma mais vivencial possível. Então, eu poderia dizer, primeiro, partindo de mim, diz que a melhor análise que você faz dos outros é você se analisar em você mesmo. Então, pronto. Quando eu cheguei de uma viagem do interior de Minas Gerais, no dia que eu cheguei, Lu estava esperando, eu cheguei já de madrugada, umas 3 horas da madrugada, aí, conversando com a Lu, eu disse, olha, a partir de amanhã as crianças não vão para a escola, eu também, a partir de agora, não vou viajar mais para nenhum lugar, porque é muito complicado, os riscos estão muito grandes, estão muito perto, de repente dentro de um avião eu posso me contaminar, ou então uma criança, se tiver um pai contaminado, ela vai contaminar, eu sou de alto risco, então vamos dar uma pausa. Tudo bem, chegamos a essa conclusão no dia que eu cheguei, e no outro dia já tínhamos confirmado com as crianças que não iam, e foi decidido assim, muito bom. Na primeira semana, eu fiquei meio aflito. Por quê? Porque algo que me constrangia muito, ter que escrever para todo mundo cancelando o compromisso. Isso para mim foi altamente constrangedor, mas muito constrangedor. Segunda coisa, e agora, depois que eu cancelar tudo, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Eu estou aqui dentro de casa, ótimo, tudo bem, vou ficar resguardado, mas eu vou me resguardar para fazer o quê? Ou para não fazer o quê? Aí, na quarta-feira, teve o atendimento no Leão, fui para o Leão, só que naquela quarta-feira o Leão foi fechado. Então, pronto, então agora eu já não tenho mais Leão, já não tenho mais viagens, e agora? Estou eu, minha mulher e os meus filhos trancados dentro de casa, e a vida vai ser como? E como é que eu vou fazer? Aí eu disse, olha, não adianta eu me desesperar, tenho que pensar em alguma coisa. Aí já pensei para no próximo domingo, isso foi numa quarta, eu digo, olha, domingo eu vou ver se eu aprendo a fazer uma live. Eu nunca tinha feito. E aí mergulhei na internet e descobri que tinha um software, que no caso é o OBS, e aí com o OBS eu testei, aí vi 3, 4 vídeos que falavam objetivamente sobre isso. Eu sei que no domingo estava eu lá com a live. Sinal ruim, caiu muito o sinal e tal, e meu sinal de internet era péssimo. Enfim, resumo da ópera. Nesse período aqui, o que eu aprendi, olha, eu levaria, sem exagero, com a minha vida do jeito que ia, eu levaria uns 10 anos para aprender, se é que eu ia aprender. Então eu aprendi, mas muita coisa. A primeira coisa que eu aprendi, muito forte, muito, a ter humildade. Humildade para quê? Para dizer para a pessoa, eu não sei, eu preciso de ajuda. Eu quero que você me ajude, tem alguém que possa me ajudar, tem alguém que possa me ensinar. E procurei isso, não foi de forma por telefone, somente falando que a pessoa... Não, eu teve coisas que eu pedi nas mídias eletrônicas. Então, a primeira grande lição que eu tinha de teoria, eu tive agora que realizá-la na prática. Então, eu tenho que ter humildade. Depois eu tenho que ter criatividade. Depois eu tenho que me empenhar em estudar de novo. Não adianta eu dizer que já sou formado, que eu tenho tantos anos, que eu tenho tanta experiência. Não, eu estou precisando de tudo de novo. Qual é a grande esperança que eu tenho depois do coronavírus? É que todos nós tenhamos agora mais higiene, mais atenção e respeito perante a vida e o outro,
Da próxima vez, agora que a gente gripar e já tiver tudo no normal, a gente já não vai mais espirrar com o mesmo descuido que a gente espirra hoje. A gente já não vai ter tanta dificuldade para querer lavar as mãos, para querer respeitar o espaço alheio. Eu estou falando mesmo de espaço físico. Olha, isso é uma mudança tão grande, porque essa mudança não vai pegar uma sociedade, um grupo de pessoas em algum lugar. Isso vai pegar todo mundo. Mesmo aquelas pessoas mais pobres, que vivem nos recantos mais difíceis, elas estão tendo que aprender também. Ou seja, veio uma grande lição para o mundo. E aí, se você pensa agora, seja em nível alto, politicamente, administrativamente, onde quer que você pense, você só tem aprendizados. Quem não quiser aprender, depois vai reclamar que perdeu a maior oportunidade que a vida já nos ofereceu. Então, a esperança que eu vejo é isso: nós vamos viver uma nova vida, com novos valores, com valorização diferente de muitas coisas que a gente já não dava cuidado. Para mim, não existe uma esperança maior do que esta. É isso aí. Sim, e lembrando aqui, me desculpa, meu amigo Luciano, jamais desesperes, né, que foi a frase chinesa. Desculpa, me empolguei aqui na resposta. Mesmo perante as mais sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda, que é exatamente essa esperança que está caindo como subproduto desse coronavírus. Agora, todo mundo vai saber aproveitar? Não, como tem muita gente que não sabe aproveitar muita coisa, tem muita gente rica que joga sua riqueza toda no comprometimento da saúde, da vida, dos valores morais. Tem muita gente pobre que se torna agressiva e perde-se completamente porque também não soube aproveitar a oportunidade. Tem muita gente que tem inteligência sem inteligência, com isso e com aquilo. Não se desespere, espere, trabalhe a favor, que aí a gente vai ter essa água que vai vir de quê? Vai vir das nuvens mais escuras, dos momentos mais trevosos, como agora o do coronavírus. É isso aí. Léo agradeceu pela resposta, Painho. Adriana também agradeceu, ela fez uma outra pergunta, mas aí logo depois ela disse, já respondeu e colocou uma risadinha da sua resposta. Ela respondeu a pergunta o senhor respondeu a segunda pergunta que ela fez, e ela fez uma risadinha. Nós já estamos aqui a 7 minutos do final, e daria tempo aí para uma rápida intervenção, se alguém mais quiser perguntar alguma coisa. Se não, se quiserem, vocês guardem aí só um pouquinho, que eu preciso só avisar 2 coisas rápidas, antes da gente encerrar de verdade. A primeira é que a partir de segunda-feira, daqui a 2 dias, portanto, o Cantinho vai abrir uma das reuniões do centro físicas, aqui presenciais, de acordo com as recomendações do Estado. Né? É a nossa reunião das segundas-feiras à noite, a partir das 7 horas, nós estaremos abertos, só a reunião das segundas-feiras, por enquanto, porque é uma das reuniões em que nós temos menos pessoas na casa, em que dá para a gente espalhar mais as pessoas sem maiores problemas, não vamos ter o passe localizado, né, com a pessoa dentro da cabine, para não ficar muito próximo, né, então vamos ter as cadeiras separadas, para as pessoas ficarem distantes quem aparecer. Nós temos um limite máximo de pessoas no centro, então aqueles que quiserem vir fisicamente, se puderem enviar uma mensagem para o WhatsApp, ou um e-mail para a gente, ou uma mensagem no Facebook. Se vocês estão assistindo aqui a gente agora, vocês sabem como nos contactar, então basta mandar uma mensagem e dizer, eu estou indo, só para a gente poder ter mais ou menos uma noção de quem está vindo, mas na segunda-feira é bem tranquilo, porque o nosso centro não tem muita gente na segunda-feira. Então nós iremos reabrir para, aos poucos, irmos retomando as nossas reuniões físicas e presenciais, na espera de que nos próximos meses nós possamos ter de volta convidados presencialmente, fisicamente, para quem sabe, né, podermos dar um abraço, não apenas virtual, mas um abraço físico, num jovem senhor de barbas brancas, por exemplo, como o nosso Painho aí, né. Então, segunda-feira, dia 20, a partir das 7 horas, nós teremos aqui a reunião no centro. O segundo aviso é que na semana que vem
nós teremos, continuando ainda com o nosso cantinho live aqui nos sábados à noite, nós teremos a nossa querida amiga lá de New Jersey, a companheira Débora Beldovics. Ela vai vir aqui, já esteve aqui algumas vezes, Painho, eu não sei se ele já teve a oportunidade de ir, mas ele já foi convidado para ir lá, iria agora, eu acho, mas teve que cancelar por causa dessa confusão toda, mas uma hora ele consegue ir lá, ela vai vir falar para a gente. Eu não sei se gente que está com a imagem aí, eu esqueci agora o título da mensagem, da palestra dela, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, para poder lembrar a gente. Então, se sintam convidados, é uma pessoa que tem um sorriso fácil, de uma alegria contagiante, a nossa querida Débora, já esteve aqui no cantinho algumas vezes, e vai estar aqui na semana que vem, falando sobre a alegria do fim dos tempos. E o último aviso, lembrando também que a partir das 7 horas, né, vocês sabem, então aí e tal, e a semana que vem, e uma outra coisa é que o Cantinho de Luz, obviamente, como todas as casas espíritas, como todos os comércios, todos os negócios, precisa de ajuda para manter as portas abertas, né? E a gente, apesar de termos os nossos sócios colaboradores, uma das grandes coisas que a gente arrecada aqui no centro são os nossos jantares, né, que, infelizmente, o nosso querido Rafael Tomanino, que está aí na tela, nunca teve a oportunidade de experimentar, né? Mas Painho já teve a oportunidade de experimentar. Então, ele sabe que a comida é feita com carinho, com amor, com luz, né? O magnetismo das pessoas ajuda bastante nisso, né? E a gente não está tendo essa ajuda que a gente sempre tem nos sábados aqui. Então, nós temos uma página na internet em que quem quiser, quem desejar, quem puder ajudar o Cantinho, é só entrar lá na página e fazer a ajuda da maneira que achar melhor. É simples de lembrar, cantinhodeluz.net, que é o nosso website, né? E no cantinhodeluz.net, se quiser digitar direto, é só botar /ajuda, cantinhodeluz.net /ajuda, vai direto para a página, ou se entrar no site cantinhodeluz.net, vai ter lá o link para clicar para nos ajudar com o que vocês puderem, ajuda de qualquer maneira para que a gente possa pagar o aluguel e manter as nossas atividades rolando por aqui. Bom, são esses 3 avisos, eu, como sempre, falo muito pouco, né, mas vocês sabem de quem eu sou filho, então devem entender aí bem como é que funciona a coisa. Estamos aqui chegando no final, não sei se o Lu quer adicionar alguma coisa. Não, tranquilo. Tudo bem? Ou Rafael, quer dizer alguma coisa? Quer não? Muito bem. Então, estamos aqui encerrando as nossas atividades. Eu quero registrar o nome de algumas pessoas que estiveram aqui. Pai conhece todos que estiveram por aqui. Léo, Juliana, Dora, Rose, Shirley, Cris esteve aqui, faz umas broas deliciosas que gente que adora. Adriana, Cleátia, Daniele, Melo, Fabiola, que está aí do lado de Luciano, mas ela nunca aparece na câmera, né? A nossa querida Laura, que teve também no Facebook com o Léo, e se teve mais alguém, que eu imagino que teve, que o número foi bem maior, não fez comentário, então a gente não tem como saber. Agradecer de coração a presença de vocês todos. Painho, suas despedidas aí para todo mundo, e logo depois o Luca vai fazer a nossa prece de encerramento. Ok, muito obrigado. Tá com som aí? Tá sim. Ok, que aqui eu estava vendo o microfone desligado. Mas tudo bem, muito obrigado, agradeço mesmo de coração a oportunidade, mas quero deixar o convite desta reflexão, né? A nossa esperança no amanhã já começou. Não é esperar o dia passar, não, é fazer e continuar fazendo. A gente chega lá. Deus conosco, nós com Ele, e vamos, porque é assim que a gente chega. Muito obrigado, bênçãos, paz para todos.